Quando eu lancei o vídeo falando sobre como eu decidi que curso na faculdade eu queria fazer, muita gente ficou em dúvida sobre o que se trata o curso que eu fiz. O curso que eu fiz é Gestão de Políticas Públicas e ele não é realmente um curso muito conhecido, tem muita gente que nem sabe que esse curso existe. Então eu vim aqui esclarecer para vocês do que se trata esse curso, o que se faz, o que você estuda, quais são as matérias, porque eu até achei bem interessante que muita gente se interessou pelo curso. Ficou na dúvida aí, será que quer fazer esse curso ou não? Qual a diferença entre ciência política e ele? Qual a diferença entre administração e ele? Então eu decidi vir aqui sanar todas essas dúvidas. Basicamente, o curso é uma junção de 3 cursos. Então a gente vai ter matérias de ciência política, de administração e de economia. O meu fraco é cálculo e eu queria muito fugir de algum curso que tivesse matérias de cálculo, mas eu tive muitas, não foram poucas, matérias de economia. Mas é pouco cálculo até, assim, eu tive acho que uns 4 semestres de matérias que tinham cálculo. Eu tive que fazer cálculo 1, que é pra gente aprender a fazer gráfico. Tive que fazer contas de economia, contabilidade, essas coisas. Mas, no geral, em 4 anos de faculdade, 4 semestres não é nada, né? A maior parte do curso mesmo é teoria mesmo. Tem matérias de administração, que aí você vai aprender como gerenciar um negócio, quais são as técnicas, como melhorar, ser um trabalho eficaz, ser um trabalho eficiente. E a gente vai ter também matérias de ciência política. Na ciência política você vai aprender a história política do Brasil, o que levou a situação política do Brasil hoje ser o que ela é, essas coisas. Assim, de forma bem geral mesmo, é basicamente isso. E aí lá pelo 4º semestre em diante, que eu comecei a ter matérias mais específicas do meu curso. Então, o que um gestor público faz? Um gestor público, ele cria políticas. Então, assim, por exemplo, estamos tendo problemas com saúde pública. Aí você vai ter um gestor público que ele vai avaliar por que isso está dando problema, o que está faltando, o que está sendo ineficiente, ineficaz. E ele vai criar estratégias para que a saúde pública, no caso, ou qualquer outra que seja a política, se torne eficaz e eficiente, para que ela dê bons resultados e atenda às demandas da população. Num patamar hierárquico, o gestor público ele está acima do administrador. O gestor público ele vai pensar, vai criar estratégias, vai criar mecanismos para que essas políticas realmente se tornem eficientes, para que elas realmente deem resultados bons e atendam essas demandas, e passar para o administrador executar. Para isso, não adianta você querer fugir. Você tem que saber um pouco de economia, sim, você tem que saber um pouco de teoria política básica de ciência política do Brasil, você tem que saber técnicas de administração, técnicas de RH, você tem que saber, não tem como você fazer um trabalho eficiente sem você saber um pouco dessas coisas. Claro que daí, quando você estiver fazendo seu curso mais pra frente, você vai buscar matérias específicas para o que você quer trabalhar, porque você pode ser um gestor público de economia, você pode ser um gestor de saúde pública, você pode ser um gestor de educação, você pode ser um gestor de qualquer área que envolva política. Eu decidi tender para o lado de política pública social. Então eu peguei matérias de serviço social, peguei matérias de RH, e a gente também tem bastante matéria que ensina como criar política, como monitorar uma política, esse tipo de coisa, porque é isso que um gestor em si vai fazer. E não adianta, não tem como você ser um gestor em área privada, porque como é política, não tem política em área privada. Aí você seria um administrador. Se você gosta mais de história, aí você tende para ciência política, porque, por exemplo, quando eu falo que eu fiz gestão de políticas públicas, que eu sou gestora pública, as pessoas acham que eu entendo de impeachment, que eu entendo da situação atual da política, que eu entendo do FHC, que eu entendo do Lula, que eu entendo de Dilma. Gente, essa não é a minha área.
Por mais que a gente tenha uma base sobre esse assunto, eu não entendo tanto quanto um cientista político entende, sabe? Então não adianta vir falar comigo, porque eu vou ter as minhas opiniões pessoais sobre o assunto, eu não vou ter um embasamento teórico tanto quanto um cientista político vai ter pra falar sobre esses assuntos, entendeu? Agora, se você quiser conversar sobre estratégias de política, como criar uma política, como monitorar uma política, aí a gente pode conversar, porque isso eu realmente entendo. Eu amei ter feito o curso. Eu faria de novo, eu passaria mais 4 anos, eu sofri demais quando eu me formei, porque eu amava demais, eu amei todas as matérias, inclusive as de economia e cálculo. Querendo ou não, elas foram importantes. E eu acho que se você realmente pensa em fazer diferença, você gosta de política, mas não a política essas de partido político, mas a política prática, a execução da política, se você gosta disso, eu acho que você realmente vai gostar bastante do curso. Então, para quem queria saber o que um gestor público faz, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido bem, eu espero ter sido bem clara, eu espero ter sanado todas as dúvidas de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida mais específica sobre o curso, me manda aqui nos comentários que eu respondo vocês. Então é isso, se inscreva no canal, comente aqui, siga, curta tudo, divulgue para os seus amigos se você tiver gostado. Então um beijo e até a próxima!